Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Diálogos URGS é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. O programa pode ser ainda acompanhado pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. Hoje nós estamos com o reitor Rui Vicente Oppermann, com a vice-reitora Jane Fraga Tutkian, para fazer um balanço dos 2 primeiros anos do mandato, que vai até 2020. Os dois foram eleitos pela comunidade universitária em junho de 2016 e tomaram posse em 29 de setembro daquele ano. Portanto, já passamos da metade da gestão, né, professores? Eu lembro que tem uma publicação, inclusive, no jornal da universidade naquela época, em que todas as chapas ali concorrentes, enfim, levantavam suas plataformas e na de vocês algumas palavras até se repetiam, né? Pluralidade, inovação, por exemplo. A palavra plural acho que tinha várias vezes até, né? Dessas metas que vocês estabeleceram, o que a gente pode começar citando, assim, que até agora, pelo menos, atingimos? Olha, eu entendo que nós estamos, acima de tudo, passando um período de travessia, né? Muito importante, de um momento em que as universidades federais no Brasil tiveram uma expansão inédita, uma inclusão importantíssima junto com essa expansão, com recursos significativos, né? Tanto recursos financeiros como também recursos de pessoal. Só para ter uma ideia, hoje mais de 50% dos nossos servidores têm menos de 10 anos de URGS. Então há uma renovação muito grande, há uma expansão de cursos em todos os níveis, cursos noturnos. Temos o nosso campus Litoral Norte se consolidando, né? Agora com a união junto com o Seclimar, ainda com perspectivas maiores de consolidação. Então, essa travessia se deu desse momento, vamos dizer assim, de grande investimento para um momento definitivamente de restrições orçamentárias. Começam em 2014, se agudizam e se tornam verdadeiramente uma tragédia a partir do momento em que a Emenda Constitucional 95 começa a vigir, fazendo com que os nossos investimentos, né, se reduzam a quase uma insignificância. Para ter uma ideia, nós hoje recebemos 4 milhões de reais para investimento capital, né? É algo assim que não se pode imaginar como administrar uma universidade que precisa de novos prédios, novos laboratórios, equipamentos, livros, com 4 milhões de reais, quando antes nós tínhamos 20, 25 milhões como forma de investimento. E da mesma maneira o custeio. O custeio se reduziu e com a emenda do fim do mundo, esse custeio ele vem se mantendo nos últimos anos com o mesmo valor, né? O que significa que todo o aumento inflacionário que ocorre no custeio da universidade, ele cria um débito, né? Um débito crescente, ou ele exige que a gente faça, né, uma reengenharia da forma como nós fazemos a nossa administração para que a gente possa manter a qualidade dos serviços com menos recursos.
E esse foi o nosso primeiro grande desafio. Nós fizemos isso, fizemos essa reengenharia. Hoje nós temos um dispêndio de custeio dentro do limite que nos é dado, mas mantemos a questão da manutenção, da limpeza, da segurança dentro dos limites do que é possível. Mas isso é um grande problema, porque a seguir-se por 20 anos, né, é praticamente impossível de você ter essa administração da forma como está colocada. Mas também, isso também serviu como um desafio, e eu acho que esse desafio, que vem o desafio inovador, exatamente na questão de como nós fazemos o planejamento da universidade. A nossa leitura da URGS é de que ela é uma universidade de excelência, uma universidade de qualidade, reconhecida nacional e internacionalmente, sob o ponto de vista acadêmico, mas ela tinha, vamos dizer assim, débitos na área de planejamento e gestão muito grandes, né, que precisavam ser recuperados, precisávamos adaptar a uma realidade hoje, que é a realidade da informática, a realidade que permite uma gestão mais ágil. Por exemplo, o SEI, que é o nosso serviço de protocolização, ele hoje agilizou processos, ele representou a economia de papel, ele fez com que a burocracia se tornasse mais ágil, e isso foi uma implementação que resultou em menor dispêndio também com esses processos. Hoje nós temos um processo de compras que fez com que a gente não tivesse mais o fracionamento, a ponto do TCU reconhecer pela primeira vez, desde que eu estou aqui na reitoria, de que a URGS não tem mais fracionamento como um problema. Isso significa o quê? Uma gestão que trouxe consigo a gestão das unidades acadêmicas. Nós todos entendemos juntos que era preciso fazer esse tipo de medida, seja pela restrição orçamentária, seja até pela obrigação de gestor público de não ficar gastando recursos sem necessidade ou sem um planejamento que desse transparência e justificativas. Então, esses aspectos acho que são aspectos importantes e culminam, né, com a gestão de risco, que hoje eu acho que é uma questão importantíssima. Nós temos um comitê de risco que está trabalhando, que é basicamente o seguinte, para ser muito resumido. Nós queremos saber quais são os fatores que colocam em risco os nossos recursos, sejam humanos, sejam financeiros, sob o ponto de vista da gestão. Isto é, nós temos um problema com consumo de energia, isso pode ser um risco. Como é que nós podemos mitigar esse risco, prevenir esse risco, e assim outras tantas instâncias do dia a dia da nossa universidade que nós podemos identificar como fatores de risco para que a gente possa agir sobre eles e com isso garantir que nós não sejamos surpreendidos por gastos orçamentários que a gente não tenha condições de dar cobertura. Isso nos leva, né, também a toda uma questão que é a questão da sustentabilidade, porque a universidade ela precisa ser sustentável, ela precisa ter essa visão não só por essa questão, mas também por uma obrigação cidadã. Nós temos que mostrar como exemplo para a nossa comunidade que se nós propomos sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, nós próprios temos que fazer. E aí a Jane pode colocar exatamente quais são os caminhos que nós estamos conduzindo a questão da sustentabilidade, né, Jane? Pois então, nós temos uma comissão que vem se reunindo já há um ano para tratarmos das políticas de sustentabilidade desta universidade, sendo que a nossa meta é nos tornarmos a universidade mais sustentável do Brasil até 2030. Nós já temos algumas coisas concretas para apresentar, embora não tenha sido ainda inaugurada. Nós já temos uma casa de sustentabilidade no campus do Vale. Logo nós estaríamos apresentando a política de sustentabilidade, a formação de um escritório de sustentabilidade e de um conselho de sustentabilidade dessa universidade. O conselho vai ser formado por representantes das várias áreas de conhecimento e de atuação dentro da URGS, e este conselho vai ser o responsável na proposição de atividades e de forma a fazer funcionar a sustentabilidade desde a graduação, como conscientização através do ensino, até grandes projetos de sustentabilidade que
muito provavelmente surgirão através da pós-graduação. Do ponto de vista acadêmico, como eu falei na questão da graduação, e trazendo de volta a questão da reengenharia, desde o primeiro momento nós tínhamos consciência de que a nossa gestão seria sim a gestão da travessia. Não tínhamos, evidentemente, a clareza da dificuldade que seria fazermos essa travessia. Então, tivemos de fazer essa reengenharia, mas nós fizemos de uma forma muito séria e de uma forma muito responsável. Fizemos uma série de cortes, mas em nenhum momento se permitiu que esses cortes de alguma maneira afetassem a qualidade desta universidade. Então, no outro dia nós fizemos uma reunião com a gestão, e nós fizemos uma reunião com os diretores para mostrar o que nós fizemos nesses 2 anos. E realmente foi surpreendente, porque a gente termina sendo engolido pelas dificuldades do dia a dia e não se dá conta daquilo que se faz ou daquilo que se fez. E é com muita alegria que eu chego nesse aniversário de 2 anos da gestão com muita coisa realizada. Por exemplo, era um compromisso nosso inaugurarmos o Centro Cultural. E o Centro Cultural está aí, é um belíssimo espaço com auditórios, com salas de oficina, com espaços para exposição e que tem uma característica extremamente importante, que é o fato de ser um centro aberto não só para a comunidade interna, mas também para a comunidade externa. É um centro que nós estamos oferecendo a Porto Alegre. Estamos chegando com a Central do Aluno, que eu tenho certeza, professor Rui, que vai ser uma das marcas da nossa gestão. Até hoje, o aluno, para saber da sua vida acadêmica, ele tem que percorrer vários setores da universidade. A Central do Aluno foi toda ela pensada pelos alunos, foi toda ela planejada, inclusive do ponto de vista físico, pelos alunos, e nós teríamos uma central no campus do Vale, nós teríamos ainda esse ano uma central aqui no campus central, e depois expandiremos para o campus litoral. Será um lugar em que o aluno terá acesso à sua vida acadêmica, todas as informações que ele precisar, ele vai encontrar na Central do Aluno. Inclusive, os alunos estrangeiros terão o atendimento em inglês e haverá uma pessoa também para recepcioná-los. Então, o centro está sendo pensado em todos os seus detalhes, e é quase uma menina dos nossos olhos neste momento. Mas temos mais a falar. Por exemplo, nós estamos trabalhando no Observatório de Ensino. E o Observatório de Ensino não é outra coisa senão utilizar as boas práticas didático-pedagógicas de sala de aula que sejam efetivamente inovadoras, porque nós não podemos continuar dando as nossas aulas como fazíamos antes, né? Os nossos alunos são outros e serão outros daqui a 10, 20 anos, e nós temos de estar preparados para isso. Então, estamos trabalhando fortemente no observatório, e não queria deixar de mencionar a ampliação nas ações afirmativas e todo o esforço que a gente vem fazendo em relação a elas. Este ano nós tivemos, então, a entrada, além dos PPIs, pretos, pardos, indígenas, nós tivemos também a primeira entrada dos PCDs, das pessoas com deficiência. Nós estamos trabalhando fortemente para que as pessoas sejam bem acolhidas, para que as pessoas tenham condições de uma aprendizagem adequada, e é importante notar,
e o professor Rui sempre fala sobre isso, que as ações afirmativas ainda não chegaram à sua maturidade. Vai chegar quando fecharmos 4, 5 anos, e aí nós teremos efetivamente os 50% de ingressantes pelas ações afirmativas. Então, mesmo com toda a dificuldade, nós estamos trabalhando para que, quando chegarmos à maturidade, nós possamos voltar ao programa e dizer, olha, foi tudo atendido. Uma das nossas conquistas, que está ligada à sustentabilidade, foram os centros de vivências, os pequenos centros que nós criamos, todo ele com material reciclado, todo ele produzido aqui na universidade, e que tem sido, tanto no Campus do Vale, quanto na veterinária, quanto aqui em frente ao cinema Redenção, tem sido um espaço de acolhida dos estudantes. O que é muito bom, porque o estudante precisa se encontrar também fora da sala de aula, né? Ele precisa se sentir efetivamente como parte da universidade. E a gente está trabalhando bastante em relação a isso. Eu tenho um aspecto que eu vou colocar, que talvez seja assim, uma questão sensível, mas ela é importante. Nós estamos comemorando os 2 anos, fazendo um apanhado desses 2 anos, que trata exatamente da relação com os servidores da universidade. Tem sido uma relação difícil, né? Especialmente com os técnicos administrativos, na medida em que nós implementamos a recomendação que o Ministério Público fez à universidade muito antes da nossa gestão do ponto eletrônico biométrico, né? O sindicato foi contra durante muito tempo, perdeu todas as instâncias, nós acabamos de fazer a implementação, estamos trabalhando para que juntos possamos chegar a uma maturidade desse sistema, né? Já que hoje nós entendemos que ele é um sistema que, inclusive, protege o nosso servidor técnico dos sistemas que esse governo federal está propondo, que são muito mais restritivos e autoritários. E daí, então, está uma das questões que a gente, embora criado como uma situação de atrito, na verdade, hoje há que se reconhecer que o que nós estamos fazendo é ainda melhor, ou é melhor do que aquilo que o governo Temer está propondo para os servidores técnicos. Seja na questão da criação do ponto eletrônico nacional, seja na questão de que está centralizando toda a questão de pagamentos e aposentadorias dentro do Ministério do Planejamento, seja na questão que está aí nas instruções normativas 1 e 2, nós estamos fazendo um grupo de trabalho com o sindicato exatamente para discutir isso. Então, sim, nós não sentimos que temos que levar a conta do biométrico. A gente fez o que foi preciso fazer, sob o ponto de vista de um mandado que foi dado, ou nos foi colocado, né? E eu acho que a outra questão que eu acho que é importante é a questão das 30 horas. Né? Nós temos uma legislação e uma portaria que trabalha com as 30 horas, existem 30 horas para vários locais ou vários colegas, né? Em benefício da própria gestão da universidade, diga-se de passagem, mas está muito claro, e o próprio sindicato reconhece isso, que nunca as 30 horas teria que ser universal. Todas as universidades que fizeram, seja por promessa eleitoreira dos reitores ou por qualquer outra razão, 30 horas universal, tiveram que regredir, né, com uma série de processos, inclusive de responsabilização dos reitores e pró-reitores de gestão de pessoas. Eu penso que talvez o diálogo mais importante nesse momento, André, seja, primeiro, né, e eu acho que isso os sindicatos reconhecem, nós temos que ter uma união em defesa do ensino público gratuito nas instituições públicas federais. Há aí um cenário bastante difícil no qual nós teremos que estar unidos, né? E essa não é a hora da gente ficar se aproveitando de uma situação de fragilização da instituição, né? Para interesses particulares que podem ou devem ser resolvidos em outra instância. E segundo, né, eu acho que é importante a gente entender também
que não há de maneira nenhuma um prejuízo nas ações que nós estamos tomando, muito pelo contrário. Os PDIs, os Planos de Desenvolvimento Institucionais das várias unidades acadêmicas e das instâncias da gestão da reitoria estão mostrando que há muitas oportunidades para os técnicos poderem exercer aquilo que eles têm como capacitação em projetos de desenvolvimento das suas áreas de competência. E isso eu acho que sim, a gente tem que comemorar, né? Ainda apesar das resistências que mostram, sob o ponto de vista de que estaria vindo um questionamento em termos de pagamentos, de bolsa, etc. e tal, o fato é que os PDIs eles propõem o desenvolvimento. Eu falei que a universidade se modernizou, melhorou sua gestão. Como é que ela fez isso? Com o trabalho dos técnicos, com os projetos que os técnicos apresentaram, a gestão de risco, a gestão das compras, o planejamento, o Tua URGS, enfim, todas essas instâncias foram produzidas por técnicos que trabalham nas suas competências e têm que ser, sim, reconhecidos naquilo que eles fazem. Então, nesse sentido, eu queria deixar isso colocado. E quero, para finalizar a minha parte, dizer que uma questão importante para nós é a internacionalização. Nós nos propusemos a internacionalizar para dentro da URGS, né? E essa internacionalização para dentro se dá de várias formas. Primeiro, na questão da inovação. Nós temos hoje uma aliança com a PUC e a Unicinas para buscar, né, a aliança para a inovação, de tal forma que a gente possa apresentar uma proposta para Porto Alegre que seja de uma cidade que tenha condições de se tornar uma proposta de bem viver, que as pessoas tenham prazer de viver em Porto Alegre, se sintam estimuladas a viver em Porto Alegre e não saiam daqui porque aqui tem muito buraco, aqui não tem os espaços necessários e não tem as oportunidades de trabalho que hoje são oferecidas em outras instâncias. E, finalmente, dizer que nós, nessa questão, ganhamos no edital do PRINT, que é o Programa de Internacionalização da CAPES, nós ganhamos perto de 60 milhões de reais para que a gente possa promover a internacionalização das nossas pós-graduações. Esse é um recurso extremamente significativo, um dos maiores recebidos no Brasil, exatamente pelo reconhecimento da qualidade da nossa pós-graduação, e tenho certeza que o investimento desses recursos na internacionalização dos nossos programas de pós-graduação vai também se espraiar para a própria graduação, porque a graduação também se beneficia das melhorias que a graduação promove com a sua internacionalização. Então, sim, nós estamos olhando para frente, estamos terminando o ICBS, estamos terminando a subestação, temos no nosso cenário a Biblioteca do Campus do Vale, temos unidades que precisam de reformas e de construção, mas temos, acima de tudo, a esperança de que a gente possa continuar a ter uma universidade pública, uma universidade federal de qualidade, uma universidade federal gratuita e que se compreenda que o que aqui a gente faz são investimentos no bem-estar da sociedade. Nosso tempo se foi, professora Jane, por favor, para encerrar. Para encerrar, eu gostaria de dar uma palavrinha muito rápida sobre a EAD, que teve também um avanço bastante grande. Inclusive, a gente está com 5 cursos de graduação sendo abertos em educação à distância e com um polo criado no Litoral Norte, no campus Litoral Norte. E aí gostaria de dizer que temos cuidado muito bem do campus Litoral Norte. Ele tem crescido fisicamente, ele tem crescido em relação ao corpo de professores e de pesquisadores e também na qualidade da oferta aos alunos. No outro dia nós inclusive comentávamos, nós vamos ter que explicar exatamente para as pessoas o que é o bacharelado interdisciplinar, porque não é muito comum entre nós, porque é uma proposta totalmente inovadora e porque talvez as pessoas devam entender que na primeira parte o graduando sai com uma formação mais geral, o que vai dar, mas dentro da área que ele vai escolher, o que vai lhe dar uma capacidade maior de trânsito dentro do conhecimento. E depois ele escolhe então a terminalidade e a gente tem, por exemplo, engenharia, né? No Litoral Norte.
Então, não queria terminar o programa sem falar no Campus Litoral Norte e sem também reafirmar, e nós somos uma chapa, nós somos uma dupla, e nós somos uma dupla porque nós temos as mesmas crenças. Mesmo no momento de pessimismo como está vivendo o Brasil, eu quero reafirmar, junto com o meu reitor, professor Rui Vicente Oppermann, a nossa esperança de que a grandeza da nossa universidade, que é uma grandeza que está no seu próprio DNA, não vai se deixar abater pelo que vem aí, se é que vem. Agradecemos a presença do reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann, e da vice-reitora professora Jane Fraga Tutiquian. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Gabriela Scott e Tainá Schroeder. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.